Um abraço e sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Botafogo Meu Destino. Estamos na semana mais importante da história do Botafogo. Eu não consigo chegar aqui, cara, e não transmitir realmente como está aqui dentro, cara. Sabendo que nessa semana temos o jogo mais importante da história do Botafogo, Botafogo e Atlético Mineiro, final da Libertadores, sábado, 5 horas da tarde. E também sabendo que, paralelo a isso, amanhã, 9h30 da noite, temos um confronto importantíssimo. Muitos estão falando que é uma final antecipada, né? Que é uma final. Em termos de pontuação, eu não considero uma final. Porque se o Botafogo vencer o Palmeiras, ele fica a 3 pontos do Palmeiras e irá enfrentar o Internacional. O Botafogo joga fora de casa contra o Internacional e joga contra o São Paulo em casa. O Botafogo joga em casa. O Palmeiras irá jogar contra o Cruzeiro, fora de casa, e irá enfrentar o Fluminense, desesperado. O Palmeiras em casa joga contra o Fluminense. Então, Botafogo e Palmeiras tem, cara, jogos em que não dá para cravar muita coisa. Agora, uma coisa eu afirmo, se o Botafogo vencer Palmeiras e Internacional, Botafogo é campeão. Mas o Internacional é o melhor time do segundo turno. Disparado é o melhor time do segundo turno, invicto a 15 jogos. E o Inter ainda, mesmo que muito difícil, o Inter sonha com o título. Agora, se o Botafogo vencer o Palmeiras, o Botafogo ainda não é campeão. É claro, adquire uma grande vantagem. Mas a gente não sabe qual será a postura do Cruzeiro contra o Palmeiras. Porque a gente achava que o Bahia ia vencer o Palmeiras, mas o Palmeiras venceu o Bahia. Então, assim, não dá pra a gente projetar nada. Assim, não dá. O que o Botafogo tem que fazer? Vencer o Palmeiras. Se o Botafogo empata com o Palmeiras, o campeonato continua em aberto, assim como está agora. É claro que o Botafogo pode vencer o Internacional e o Cruzeiro vencer o Palmeiras. E assim o Botafogo fica a 3 pontos de vantagem do Palmeiras, tendo o último jogo em casa, contra o São Paulo. Então assim, agora, se o Botafogo perder para o Palmeiras, esquece Campeonato Brasileiro. Esquece Campeonato Brasileiro. Porque o Palmeiras vai continuar embalado, e muito provavelmente irá conquistar mais pontos. Não sei se contra o Cruzeiro e o Fluminense, não sei se ele ganha os 2 jogos, não sei se ele empata os 2 jogos, mas ele vai pontuar. Então, cara, eu acredito muito que se o Botafogo perder para o Cruzeiro, se o Botafogo perder para o Palmeiras amanhã, eu acredito muito que o título já estará decidido a favor do Palmeiras. Porque, cara, o Botafogo perdeu pontos preciosos contra Criciúma, contra Cuiabá, contra Vitória. Então, o Botafogo perdeu a liderança por conta desses jogos em casa, que teoricamente seriam jogos para o Botafogo vencer. E agora, o título está totalmente aberto. Mas é possível o Botafogo vencer o Palmeiras. É claro que é possível. Agora, o que vai dizer se o Botafogo vai vencer o Palmeiras é o comportamento do time. Qual será o nível de concentração do time? Porque algo que o Palmeiras tem muito a seu favor é o nível de concentração do time, cara. Os caras não desistem até o último segundo. O Botafogo conseguirá manter um nível de atenção até o último segundo,
O Palmeiras tem uma força mental muito grande. O Botafogo vai conseguir equilibrar isso? Qual será a postura do Palmeiras? Vai vir para cima do Botafogo? Vai ser ofensivo ou vai ser aquele time mais recuado, mais conservador, até também por conta dos últimos jogos do Botafogo, que mostrou uma dificuldade grande em jogar contra times que jogam assim, fechado, no contra-ataque. Então, a gente só vai saber na hora do jogo. O Abel Ferreira, será que ele irá observar a forma que o Botafogo vem jogando nos últimos jogos, com essa dificuldade contra times fechados, e vai colocar o time dele também fechado para jogar no contra-ataque em velocidade, com Rony, com Estevão? Porque uma virtude grande do Palmeiras é o contra-ataque, cara. O Palmeiras joga também com transição rápida. Então, assim, o Botafogo tem que estar preparado para qualquer postura que o Palmeiras tenha. Se for uma postura defensiva, os jogadores, cara, o time tem que estar pronto para isso. Para fazer diferente do que fez nos últimos jogos. Encontrar soluções, cara. Tem que encontrar solução com a bola no pé. Tem que procurar incomodar a defesa do Palmeiras, confundir a marcação, mesmo jogando muito recuado, mesmo o Palmeiras jogando no contra-ataque, né, esperando ali recuperar a bola e sair na velocidade. Quando o Botafogo tiver com a bola, se o Botafogo for um time ofensivo, tem que superar isso, cara. Tem que superar isso com individualidade, seja do Luiz Henrique, seja do Thiago Almada. O Thiago Almada precisa jogar bola. Jogou muito mal no último jogo contra o Vitória, ficou ciscando, ficou uma enceradeira. Pouco produziu. Então, cara, a gente quer ver o Thiago Almada, que foi em alguns jogos, e ele tem que fazer valer o que está sendo esperado dele, cara. O Igor Jesus precisa voltar a ser eficiente. Tem que se movimentar. Tem que abrir espaços. Então, cara, vai ser jogo de paciência. Individualidade. É claro, o Botafogo precisa ser um time coletivo. Mas também precisa ser um time que vai ir para individualidade. Com Luiz Henrique, como eu falei, Luiz Henrique, Thiago Almada, Savarino, para quebrar a marcação, para quebrar a última linha, ir pro drible, cara, ir para cima, ir pro X1, para poder criar. E dessa forma, pode-se gerar uma falta próxima à área, pode-se gerar cartão, e dessa forma o defensor do Palmeiras ficar preocupado em não fazer outra falta para ser expulso. Isso também pode gerar um pênalti, né, com 1 contra 1 dentro da área. Pode gerar um pênalti a favor do Botafogo. Então, cara, assim, a gente pode falar o que for aqui, qualquer coisa, que isso não vai influenciar em nada. Não adianta. Não adianta. Então eu posso falar aqui de estratégia, do que o Botafogo tem que fazer. Mas é o Arthur Jorge que tem que... É o dever do Arthur Jorge fazer isso, cara. Ele que tem que ter escapes, ele que tem que encontrar soluções, é ele que tem que pensar o jogo. Então, escalar corretamente, parar de inventar, porque ele inventou muito. Esse empate contra o Vitória, eu coloco na conta do Arthur Jorge. Colocou Tietê, colocou Cuiabano. O titular é o Alex Telles, o titular é o Marlon Freitas. O ponta direita é ponta direita, não é segundo atacante igual ele colocou o Júnior Santos do lado ali do Igor Jesus. Tudo isso que eu estou falando aqui em relação ao jogo contra o Vitória, eu falei no vídeo pós-jogo que eu fiz aqui. Então ele errou colocando o Igor Jesus jogando do lado do... Ele errou colocando o Júnior Santos jogando do lado do Igor Jesus. Então o time perdeu profundidade. Ele colocou o Vitinho, que nada acrescenta.
E eu já venho falando aqui que o titular tem que ser o Matheus Ponte. Então, é jogo de paciência. O Botafogo tem que dosar. De início, é a minha opinião, cara. É minha opinião. Eu não sou o dono da verdade, mas é a minha opinião. De início, o Botafogo tem que logo incomodar o Palmeiras. O Botafogo tem que logo fazer o Palmeiras ficar preocupado com os ataques do Botafogo. Ir pra cima. Se conseguir um gol no início do jogo, ótimo. É claro, tem que continuar. Mas também não adianta ficar atacando de qualquer jeito e deixar uma avenida nas costas dos laterais, fazer linha burra de impedimento. O gol do Vitória saiu de uma linha burra de impedimento. O Bastos também falhou, mas tem que fazer essa linha, essa última linha, porque o Botafogo atacando, o Botafogo com a posse de bola, ele joga com linhas altas. E o Palmeiras vai tentar espetar, o Estevão vai tentar espetar os atacantes, procurando essa bola nas costas, cara. Então, a linha de impedimento tem que ser feita corretamente. O nível de concentração dos jogadores do Botafogo tem que estar lá no alto. E saber dosar. Saber dosar. Incomoda o Palmeiras, tenta chegar ao gol. Se não conseguir chegar ao gol, abaixa um pouco mais as linhas. Faz uma marcação firme no meio campo para recuperar a bola. Sai com velocidade. Então o Botafogo ele tem que variar. Ele tem que variar. Então, o Arthur Jorge vai precisar ser mais inteligente do que o Abel Ferreira. E o time do Botafogo precisará ter um nível mental, no mínimo, igual ao nível dos jogadores do Palmeiras. O nível de concentração, no mínimo, igual. E, cara, claro, dá total importância a esse jogo. Não tirar o pé por conta da final da Libertadores, não se poupar, né? Não ficar preocupado ali de alguém se machucar. Meu amigo, esse jogo é importantíssimo. O Botafogo também precisa dar importância ao Campeonato Brasileiro. E vencendo o Palmeiras, cara, o Botafogo ele adquire uma vantagem muito grande nos últimos 2 jogos. Pessoal, é isso. É isso. Eu não vou ficar aqui mais me estendendo. Eu não consigo ter aqui uma postura, né, falando com fluidez, falando estratégia de jogo. Eu não consigo ficar falando de tática. Meu amigo, eu sou botafoguense, cara. Eu quero que o Botafogo vença o jogo independente de qualquer coisa. E eu não vou nem pedir pra ninguém se inscrever. Cara, quem quiser se inscrever, se inscreve. Se não quiser, não se inscreve. Fica a seu critério. Mas essa semana é uma semana muito decisiva. E eu não consigo disfarçar isso. É isso. Eu me despeço por aqui. Vamos pela vitória. Um abraço.